jovem admirável. É generosa a ponto de querer defender um verme como esse. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao resumo da Terra Prometida de quinta-feira. Ioná chega na sua tenda apavorada e diz para Eloi que, pela gravidade dos crimes, sua mãe sabe que não vai escapar da morte e que ela implorou que ela ajudasse a fugir. Eloi pergunta o que ela vai fazer. Ela diz que a sua mãe está sofrendo muito, mas está decidida a não ajudá-la. Não pode ser cúmplice das barbaridades que ela praticou e diz que o momento é difícil. Eloi fala que se Mara fugisse, poderia praticar novos crimes, ferir outras pessoas. E diz para Ioná tentar se acalmar, pois ela está grávida. Caleb conversa com Josué, feliz, ele diz que Iru finalmente criou juízo e vai se casar com Jéssica. Josué diz que Iru merece ser feliz e toda a família. Caleb diz que ele também vai reencontrar felicidade e em breve essa tempestade vai passar. Ele diz que não perde as esperanças de reencontrar Haruna. Mas quem entra é Samara com o pão, toda serelepe, dizendo que trouxe de presente para Josué. Ioná retorna à presença de Mara e diz que não vai ajudá-la e não quer que ela volte a falar nesse assunto. Ela chama a filha de ingrata e traidora. Ioná diz que ela é a única responsável. Tem que pagar pelo que fez, essa é a lei. Ela diz que Ioná é igualzinho ao pai, tão inútil feito ele, e que vai arrumar um jeito de fugir dali. Josué agradece a Samara, mas diz que estava conversando. Ela vai se retirar, mas antes diz que poderia cuidar da tenda dele, já que Eloi está com um problema pessoal. Como nos velhos tempos, agora que Haruna morreu, Josué se levanta e diz que Haruna não morreu e manda ela embora e o deixar em paz. O bichinho insistente. Mireu chega e Ula e Lina estão arrumando as trouxas. Lina pergunta para onde vão. Mireu diz que eles vão para Gilgal e se eles o aceitarem, ele vai lutar com eles até a morte. Ele diz que se decepcionou demais e Adonisedeque se mostrou muito perverso. Ele não pode permitir que ele se torne o grande rei de Canaã. Mara finge que está sentindo dor e o tonto do soldado chega perto para ajudá-la. Ela pega a faca e o mata. Corta as cordas e foge. Na sequência, ela já aparece no deserto gritando que está livre e conseguiu fugir do acampamento. Salmo conta para Josué que Mara matou o soldado e fugiu. Josué pede que ele organize um grupo e vá atrás dela, pois não podem deixar ela sair impune depois de todos os crimes que cometeu. A caravana de escravos chega perto de Mara e ela pede ajuda. Otiniel a reconhece e manda ela fugir, mas não dá tempo. Ela é presa. Ela grita dizendo que não pode ser escravo. Não nasceu para ser escravo. Otiniel diz que ninguém nasceu, mas é melhor ela obedecer, pois senão ela vai ser chicoteada e arrastada. A Iude e Ioná conversam com Eloi. Ela diz que a mãe pediu que ela ajudasse a fugir. A Iude diz que ela pediu a mesma coisa para ele, mas que ela tem que pagar pelos seus crimes. Na mesma hora, Salmo entra e diz que ela matou o soldado e fugiu. Desesperada, Ioná diz que sua mãe está completamente fora de si. Mara diz para Otiniel que eles têm que tentar fugir, ele é um soldado. Ele diz que já tentou, mas se eles querem fugir, tem que ter paciência e esperar. Enquanto os soldados revistam a casa de Mireu, ele está saindo nos portões do palácio com Lina numa carroça, escondendo Ula na caçamba. Mara continua sendo chicoteada pelos mercadores. Josué conversa com Caleb e os outros homens sobre as estratégias para invadir Jerusalém. Isaac entra e apresenta Mireu com Lina e Ula. Josué diz que o conhece e pergunta se ele trouxe outra mensagem do seu rei. Ele diz que deserdou ele com a noiva e a irmã e está ali para pedir proteção. Enquanto isso, Adonisedeque bate palma para os soldados e diz que está feliz em ter Haruna de volta em suas mãos. E fala no ouvido dela se ela achou mesmo que poderia escapar. Ele diz para os outros reis que isso significa a garantia de vitória na guerra contra Israel. Diz que em breve Josué estará de joelho aos seus pés. Haruna diz que ainda é cedo para comemorar e que ele está iludido. Josué só cai de joelhos na presença de Deus. Os reis diz que ela tem fibra. Tobias se pronuncia e diz para o rei que se ele ouvi-lo, vai ter muito a ganhar. Josué pede que Mireu conte mais porque se decepcionou com o rei. Ele conta e quando Ula fala que foi a rainha de Ai, todos ficam espantados. Elidade diz quem diria que a rainha de Ai estivesse entre eles pedindo humildemente para ser aceita.
Também logo de cara todos percebem o olhar de Lina para Setur. Parece que está chegando um novo amor. Salmo intercede a Josué por Mireu. Ele diz: se está vivo é graças a ele, pois a princesa queria matá-lo na rua mesmo. Mas Mireu entrou na frente. E Mireu diz que logo depois Salmão fez o mesmo por ele. Josué fala: e quanto a nosso Deus, como os três asseguram que tem fé em seu poder. Ula diz que presenciaram um milagre. Ele pergunta: que milagre? E Mireu fala: o milagre de sua esposa. Ela foi curada diante dos nossos olhos. E pronto, a alegria toma conta e Josué diz: ela está viva, nunca deixei de crer. E comemora com Calebe. Tobias diz para Adonisedeque que se ele não matá-lo, ele conta tudo que pode ajudá-la a esmagar o exército de Israel. Aruna diz que ele não está pensando direito e é melhor morrer honrado do que viver como um traidor. Ele manda Aruna pensar por ela e pergunta ao rei se eles têm um acordo. O rei diz que não precisa dele, pois o que ele precisa para vencer a guerra ele já tem, é Aruna. E diz que Tobias só serve para ser sacrificado aos deuses que vão favorecer Jerusalém ainda mais. Ele se desespera e implora ao rei que poupe sua vida. Aruna também implora para que ele poupe a vida de Tobias. Adonisedeque diz que Aruna é uma jovem muito admirável, a ponto de querer defender um verme como este. Mas ele não vai atendê-la, quer sacrificar esse hebreu o quanto antes. Ela diz que ele não precisa fazer tamanha crueldade. Ele diz que é verdade, mas vai fazer assim mesmo. Manda levar os prisioneiros e preparar Tobias para o ritual. Josué pede que eles contem tudo sobre Aruna. Ula diz que ela já deveria ter chegado, pois as duas estavam presas na mesma cela e ela saiu dizendo que vinha direto para cá. Mireu diz que ela deve ter sido recapturada, ou pior, não tenha conseguido sair da cidade. Josué diz que não é nada bom a Aruna estar na mão dos inimigos, mas pelo menos ela está viva. Calebe diz que ela levou uma flechada e estava muito mal e pergunta como ela saiu da água. Mireu conta que ela foi tirada por um soldado e levada até o palácio, estava quase morrendo e o rei ordenou que parecia impossível que os médicos cuidassem de sua vida. Mas eles viram quando ela entregou a vida dela na mão de Deus e ela foi curada. Josué dá um largo sorriso e agradece a Deus. Mas ele diz para Calebe que ainda não acabou e que eles têm que tirar Aruna de lá. Calebe diz que está com ele e que vão conseguir, e todos os soldados dizem que vão junto. Mireu diz que tem um problema. O rei reconhece o valor de Aruna para ele e a considera seu maior trunfo para chantageá-lo e enfraquecê-lo. Enfurecido, Josué diz: o rei de Jerusalém está pensando em usar minha esposa como escudo humano durante a batalha, é isso? Mireu diz: eu temo que sim. E é melhor o senhor estar preparado para enfrentar isso. Separado por grades, Aruna ainda tenta conversar com Tobias e fazer ele voltar à razão. Ele diz que não aguenta mais ouvir ela falar de Deus e diz que Deus o esqueceu, ou melhor, escolheu para sofrer. Ele diz que nada mais importa, pois ele está morto por dentro. Aruna diz que o perdoa e ele só chora. Josué diz que saber que Aruna está nas mãos de Adonisedeque lhe dá mais força para seguir em diante. Que vão prosseguir conforme as ordens de Deus e tem certeza que ele protegerá ela. Todos concordam e Josué diz que os três podem ficar. Mireu diz que se eles permitirem, ele quer participar também da batalha contra Adonisedeque e recebe o aperto de mão de Calebe. Tobias é levado ao sacrifício, Aruna pede para ele falar com Deus e ele diz para ela parar de importuná-lo, deixá-lo morrer em paz e diz para ela não se iludir, pois ele está indo primeiro, mas a hora dela vai chegar em breve. Eloi fica muito feliz quando Josué dá a notícia que Aruna está viva, mas ele diz, ela está viva, mas é prisioneira de Adonisedeque, corre um grande perigo. Calebe diz que mesmo com as boas notícias, a situação ainda é difícil e pergunta se quando ele vê Aruna, se o coração dele não vai fraquejar. Josué diz que não, embora Aruna seja muito importante para ele, nada é mais importante do que a missão que Deus confiou. Por mais que seja difícil, ele deve colocar as ordens que recebeu de Deus em primeiro lugar. Tobias é colocado sobre a mesa do sacrifício e Aruna pede para não ver esse horror. O rei diz que ela não vai ver, ela vai fazer. Ela se desespera e ele põe um punhal em sua mão e manda ela cravar no peito do hebreu, ou ele mesmo vai sacrificar os dois. Ioná fica muito feliz ao saber que Aruna está viva. Diz que basta ter fé, pois sabe que ela vai escapar. Aruna joga o punhal no chão e diz que não vai fazer mal nem para Tobias e nem para ninguém. Adonisedeque pega o punhal e manda eles virar o rosto dela e diz, já que ela não quis fazer, ela vai ter que assistir. E ele crava o punhal no peito de Tobias.